pessoal. Meu nome é Natália Camarão. Como muitos já sabem, né, eu sou bolsista pesquisadora do Laís. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre um assunto bem interessante, que é a parte das patologias das glândulas salivares. Por ser um conteúdo, de certa forma, extenso, eu vou novamente dividir em três partes, certo? Começando hoje o nosso estudo sobre esse assunto. Então, eu vou falar sobre a aplasia da glândula salivar, mucocele, rânula, cisto do ducto salivar, cialolitíase, cialadenite, quelite glandular, cialorreia e xerostomia. Bom, a aplasia de glândula salivar é uma anomalia de desenvolvimento rara que afeta uma ou mais glândulas salivares maiores. Esta condição ela pode ocorrer de forma isolada, embora a agenesia das glândulas seja geralmente um componente de diversas síndromes. Com relação às características clínicas e radiográficas, a aplasia de glândula salivar apresenta maior frequência de acometimento relatado em homens do que em mulheres, com uma relação de 2:1. Alguns indivíduos eles são afetados por agenesia de todas as 4 glândulas maiores, ambas as glândulas parótidas e as submandibulares. Mas alguns podem ter ausência de apenas 1 a 3 das 4 glândulas. Mesmo na ausência das 4 glândulas, a face ela permanece com a mesma aparência, porque os sítios eles são preenchidos por gordura e tecido conjuntivo, mas intraoralmente as saídas dos ductos das glândulas são ausentes. Previsivelmente, o sintoma de maior significância associado à aplasia da glândula salivar é a xerostomia, com seus problemas decorrentes. A língua, ela pode se apresentar espessada e os pacientes apresentam risco elevado para desenvolvimento de cáries e erosão. Entretanto, algum grau de lubrificação pode estar presente por causa da ação, contínua das glândulas salivares menores que ainda estão lá presentes. Nessa imagem, temos uma língua seca e rugosa e temos também a erosão do esmalte de maneira difusa em um paciente que apresenta aplasia de glândulas salivares maiores. Quanto ao tratamento e prognóstico, a conduta do paciente é direcionada para a compensação da deficiência de saliva e o uso de substitutos salivares é sempre necessário. Se algum tecido glandular residual funcional estiver presente, medicamentos cialógicos podem ser usados para aumentar a produção de saliva. Além disso, o fluxo salivar ele pode ser estimulado através do uso de goma de mascar, sem açúcar, ou balas azedas. E cuidados dentários também preventivos, regulares, são importantes para evitar cárie devido à xerostomia e uma perda do esmalte. A mucocele ela é uma lesão comum da mucosa oral, resultante da ruptura de um ducto de glândula salivar e o extravasamento da mucina para dentro dos tecidos moles adjacentes. Esse extravasamento geralmente é resultante de um trauma local, embora, em muitos casos, não haja história de trauma associada. A mucocele não é um cisto verdadeiro, porque ela não tem um revestimento epitelial circundante, que é característico de um cisto. As mucoceles, elas geralmente se apresentam como aumentos de volumes mucosos em forma de cúpula, mas podem ter seus tamanhos variando de 1 a 2 milímetros a alguns centímetros, como podemos ver nessas imagens. São mais comuns em crianças e adultos jovens, e isso talvez se deva ao fato de os indivíduos mais jovens estarem mais propensos a experiências de trauma que induzem ao extravasamento da mucina. Entretanto, as mucoceles elas têm sido relatadas em pacientes de todas as idades, desde bebês até adultos mais velhos.
A mucina extravasada, abaixo da superfície mucosa, ela geralmente confere uma coloração azulada à lesão, embora mucoceles profundas, elas possam ser normocrônicas. Caracteristicamente, a lesão ela é flutuante, mas algumas mucoceles, elas são firmes à palpação. O tempo de evolução relatado varia de poucos dias a diversos anos. Grande parte dos pacientes relata que a lesão ela está presente por diversos dias ou semanas. Muitos pacientes eles também relatam uma história de aumentos de volume recorrentes que podem romper-se periodicamente e liberar o seu conteúdo fluido. O lábio inferior ele é o sítio mais comum de envolvimento para a mucocele e raramente ocorre no lábio superior. Tal fato, ele se opõe aos tumores de glândula salivar, que não são comuns no lábio superior, mas são distintamente incomuns, que não são incomuns, né, no lábio superior, mas são distintamente incomuns no lábio inferior. Ao exame microscópico, a mucocele ela exibe uma área de mucina extravasada circundada por tecido de granulação reacional. Nós podemos ver isso nessas imagens. A inflamação usualmente inclui numerosos estiócitos espumosos, né, que são macrófagos. Em alguns casos, um ducto salivar rompido, ele pode ser identificado desembocando dentro da área e as glândulas salivares menores adjacentes, elas geralmente contêm um infiltrado inflamatório crônico e ductos dilatados. Essa imagem de baixo, ela está mostrando a visão em maior aumento, exibindo mucina extravasada associada a um tecido de granulação que contém os estiócitos espumosos. Estão sendo representados, aí estão sendo evidenciados pelas células, pelas setas. Algumas mucoceles, elas são lesões autolimitantes que se rompem e cicatrizam sozinhas. Entretanto, muitas dessas lesões, elas são de natureza crônica e a excisão cirúrgica local, ela acaba sendo necessária. Para minimizar o risco e recorrência, a cirurgia ela deve remover qualquer glândula salivar menor que possa localizar-se dentro da lesão quando a área foi excisada. O tecido excisado ele deve ser submetido à avaliação microscópica para confirmar o diagnóstico, né? E para descartar a possibilidade de tumores de glândula salivar que podem estar presentes. O prognóstico ele é excelente, embora ocasionalmente alguns mucoceles elas possam recidivar, necessitando de uma reexcisão, especialmente se as glândulas subjacentes elas não tiverem sido removidas. Bom, a rânula é um termo usado para mucoceles que ocorrem no soalho de boca. A origem da mucina extravasada é usualmente a glândula sublingual, mas as rânulas elas podem também se originar do ducto da glândula submandibular ou, possivelmente, das glândulas salivares menores presentes no soalho de boca. A rânula, em geral, ela se apresenta como um aumento de volume flutuante, de formato abaulado e coloração azulada no soalho de boca. Embora lesões profundas possam apresentar a coloração normal da mucosa, certo? Elas são vistas mais frequentemente em crianças e adultos jovens e tendem a ser maiores que as mucoceles nas localizações orais, geralmente se desenvolvendo como grandes massas que preenchem o soalho da boca e elevam a língua. Assim como algumas mucoceles, as rânulas, elas podem se romper e liberar o seu conteúdo mucinoso, e então se formam novamente. Uma variante clínica não usual, a rânula cervical, ou também conhecida como rânula mergulhante, ocorre quando a mucina extravasada disseca através do músculo milioide e produz aumento de volume dentro do pescoço, como temos nessa outra imagem.
Um aumento de volume concomitante no soalho de boca pode ou não estar presente. E se não houver a presença da lesão bucal, o diagnóstico clínico de Hahnemann, ele pode não ser considerado. Nesses casos, né, os estudos por imagem, eles podem auxiliar no diagnóstico de Hahnemann mergulhante e na determinação da origem da lesão. Imagens de tomografia computadorizada e ressonância magnética de Hahnemann mergulhantes, originárias na glândula sublingual, geralmente exibem um discreto envolvimento da lesão dentro do espaço sublingual. É um sinal de causa, né? Uma imagem característica não observada nas lesões que se desenvolve a partir da glândula submandibular. A aparência microscópica da rânula é similar à mucocele em outras localizações clínicas. A mucina extravasada incita a formação de um tecido de granulação reacional, que tipicamente contém estiócitos, que, como eu disse, né, são macrófagos inativos. São os estiócitos espumosos. Com relação ao tratamento prognóstico, o tratamento da rânula consiste na remoção da glândula sublingual e ou uma marsupialização, certo? Que consiste na descompressão, na remoção da porção superior da lesão intraoral, que geralmente pode ser bem sucedida para rânulas pequenas. Porém, né, entretanto, ela geralmente não é bem sucedida para as rânulas grandes, que se desenvolvem a partir do corpo da glândula sublingual. E a maioria dos autores enfatiza que a remoção da glândula afetada é uma importante consideração na prevenção de recorrências da lesão. Se a glândula ela for removida, pode não ser necessária a dissecação meticulosa do limite da lesão para a sua resolução, mesmo para casos de rânulas mergulhantes. O cisto do ducto salivar, né, cisto de retenção mucoso, cisto ductal mucoso, o cialocisto também, pode ser chamado dessas formas, por sua vez, é uma cavidade delimitada por epitélio que surge a partir do tecido da glândula salivar. Ao contrário das mucoceles comuns, é um cisto de desenvolvimento verdadeiro, delimitado por um epitélio que é separado dos ductos salivares normais adjacentes. A causa desse cisto, ela é incerta. Embora alguns autores, eles relatem essas lesões como cistos de retenção mucosos, e ela também, embora elas sejam relatadas dessa forma, elas representam, na verdade, distinções, né, dilatações ductais e não são cistos verdadeiros. Os cistos do ducto salivar, usualmente ocorrem em adultos e podem surgir tanto dentro das glândulas salivares maiores quanto das menores. Os cistos das glândulas salivares maiores são mais comuns dentro da glândula parótida, apresentando-se como aumento de volume de crescimento lento e assintomático. Os cistos intraorais, eles podem ocorrer em qualquer localização onde haja glândula salivar menor, porém, ocorre com maior frequência no soalho de boca, na mucosa jugal e nos lábios. Essas lesões, elas geralmente se assemelham às mucoceles e são caracterizadas por aumentos de volumes flutuantes e de consistência amolecida, que podem apresentar coloração azulada, dependendo da profundidade do cisto, em relação à superfície da mucosa. Podemos ver nessa imagem, né, a semelhança. Alguns cistos, eles podem ser relativamente firmes à palpação. Os cistos de soalho de boca, geralmente eles surgem adjacentes ao ducto submandibular e algumas vezes apresentam uma coloração âmbar. Em raras ocasiões, observa-se em toda a mucosa oral que os pacientes eles desenvolvem uma
proeminente ectasia, ou seja, uma dilatação dos ductos excretores de muitas das glândulas salivares menores. Tais lesões, elas têm sido denominadas de cistos de retenção mucosos, embora provavelmente representem uma dilatação ductal multifocal. As lesões individuais, elas geralmente apresentam nódulos dolorosos que exibem orifícios ductais dilatados na superfície mucosa, e pode ser observada a drenagem de muco ou pus desses ductos dilatados. O revestimento do cisto do ducto salivar é variável e pode consistir em epitélio cuboidal, colunar ou pavimetoso atrófico circundando o lúmen, contendo uma secreção fluida ou mucoide. Em contraste, a ectasia ductal secundária, a observação salivar, é caracterizada por metaplasia oncocítica do epitélio de revestimento do ducto. Este epitélio, ele geralmente apresenta crescimentos papilares no sentido da luz do cisto, como mostra a imagem, essa imagem de baixo. E, caso as proliferações sejam muito exuberantes, então essas lesões algumas vezes são diagnosticadas como cistodenomas papilíferos, embora muitos não sejam neoplasias verdadeiras. Os cistos do ducto salivar isolados são tratados através da excisão cirúrgica conservadora. Para os cistos das glândulas salivares maiores, a remoção parcial ou total da glândula ela pode ser necessária. A lesão ela não sofre recidivas. Raramente nos pacientes que desenvolvem ectasia ductal salivar multifocal, a excisão local ela deve ser realizada nas lesões mais problemáticas. Entretanto, a conduta cirúrgica ela não é possível ou recomendável para todas as lesões, as quais podem ser tão numerosas que cheguem a apresentar 100 lesões. Em um relato de caso, o uso da eritromicina sistêmica em enxaguatórios bucais com a clorexidina foram de grande auxílio no alívio da dor e na redução da drenagem purulenta. Os medicamentos cialógicos também podem ser úteis na estimulação do fluxo salivar, prevenindo, assim, o acúmulo de mucígio extravasado dentro dos ductos excretores dilatados. Cialolitíase, em cálculo salivar, pedras salivares. Os cialólitos, eles são estruturas calcificadas que se desenvolvem dentro do sistema ductal salivar. Os pesquisadores acreditam que eles surgem através da deposição de sais de cálcio ao redor de um ninho de debris na luz do ducto. Os debris eles podem incluir um muco espesso, bactéria, células do epitélio do ducto, corpos estranhos, certo? E a causa dos cialólitos, ela é incerta, mas sabe-se que o seu desenvolvimento ele não está relacionado a nenhum transtorno sistêmico do cálcio ou do metabolismo do fósforo. Os cálculos salivares, eles podem ocorrer em qualquer faixa etária, porém, ocorrem mais comumente em adultos jovens e de meia idade. Na maioria das vezes, o cialólito ele se desenvolve dentro do sistema ductal da glândula submandibular. A formação das pedras dentro do sistema de glândula parótida é caracteristicamente menos frequente, certo? O longo, tortuoso e ascendente ducto da glândula submandibular, bem como a sua secreção mucoide e espessa, podem ser responsáveis pela maior tendência de formação de cálculo salivar. A cialolitíase das glândulas salivares menores, geralmente ela é assintomática, mas pode produzir aumento de volume local ou dor na glândula afetada. A cialolitíase das glândulas salivares maiores, com uma frequência, com muita frequência, causa episódios de dor ou aumento de volume na glândula afetada,
particularmente durante as infecções. A gravidade dos sintomas ela é variada, dependendo do grau de obstrução e da quantidade de pressão negativa resultante produzida dentro da glândula. E se o cálculo ele estiver localizado próximo à porção terminal do ducto, um aumento de volume duro ele pode ser palpado logo abaixo da mucosa. Ao exame radiográfico, a cialolitise, ela tipicamente se apresenta como uma massa radiopaca. Entretanto, nem todos os cialólitos são visíveis em radiografias convencionais, provavelmente devido ao grau de calcificações de algumas lesões. Tais lesões, elas podem ser descobertas em qualquer localização ao longo do ducto ou dentro da própria glândula, como vemos na primeira imagem. As pedras na porção terminal do ducto submandibular são mais bem demonstradas com radiografias oclusais. Nas radiografias panorâmicas ou periapicais, a calcificação ela pode aparecer superposta à mandíbula e deve-se tomar muito cuidado para não confundi-las com lesões intraósseas, como pode ocorrer nessa segunda imagem, né? Como podemos ver nessa imagem de baixo, tem uma setinha mostrando o cialólico. Além disso, múltiplas pedras na parótida podem mimetizar radiograficamente linfonodos parotídeos calcificados, como os observados na tuberculose. A cialografia, a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, elas podem ser úteis no estudo imaginológico da cialolitise. Na análise macroscópica, o cialólico ele se apresenta como duros aumentos de volume de formato arredondado, oval ou cilíndrico. Tipicamente apresenta coloração amarelada, embora possam ser brancos ou marrons amarelados. Os cialólicos submandibulares, eles tendem a ser maiores quando comparados aos da glândula parótida ou de glândulas menores e usualmente são solitários, embora ocasionalmente duas ou mais pedras elas possam ser descobertas durante a cirurgia. Microscopicamente, os aumentos de volume calcificados exibem laminações concêntricas que podem circundar um ninho amorfo de débitos, como mostra a figura. Caso o ducto associado também seja removido, geralmente ele irá exibir metaplasia escamosa, oncocítica ou mucosa. Também é evidente a inflamação periductal. Os cialólitos pequenos das glândulas maiores, eles podem algumas vezes ser tratados de forma conservadora, como massagens na glândula e esforço para expelir a pedra através do orifício do ducto. Os cialólogos, drogas que estimulam o fluxo salivar, a aplicação local de calor e o aumento na ingestão de líquidos também podem promover a saída da pedra. Entretanto, os cialólitos, os cialólitos grandes, usualmente eles necessitam de uma remoção cirúrgica. E, caso ocorra um dano inflamatório significativo dentro da glândula, esta também deverá ser removida. Os cialólitos das glândulas salivares menores são mais bem tratados, precisão cirúrgica, incluindo a glândula associada. A litotripsia de ondas de choque, né, extracorpórea ou intracorpórea, a endoscopia da glândula salivar e a remoção guiada radiograficamente são técnicas novas que têm se mostrado efetivas na remoção dos cialólitos das glândulas salivares maiores. Estas técnicas, elas são minimamente invasivas, têm baixa morbidade e podem impedir a necessidade da remoção da glândula. Cialadenite.
A inflamação das glândulas salivares, a cialadenite, ela pode ser oriunda de diversas causas infecciosas e não infecciosas. A infecção viral mais comum é a cachumba, embora outros vírus eles possam causar infecções das glândulas salivares. A maioria das infecções bacterianas elas surgem como resultado da obstrução ductal ou da diminuição do fluxo salivar, permitindo a disseminação retrógrada das bactérias através do sistema ductal. O bloqueio do ducto ele pode ser causado por uma cialolitise, estreitamentos congênitos ou por compressão pela presença de um tumor adjacente. E a diminuição do fluxo salivar pode ser resultante da desidratação ou de medicações que vão inibir as secreções. Uma das causas mais comuns da cialadenite é a cirurgia recente, especialmente a cirurgia abdominal, após a qual pode surgir uma parotidite em decorrência de o paciente ter sido mantido sem alimentação e ingestão de fluidos e ter recebido atropina durante o procedimento cirúrgico. Outras medicações que produzem a xerostomia como efeito colateral também podem predispor os pacientes a tal infecção. A cialadenite bacteriana aguda é mais comum na glândula parótida e é bilateral em 10% a 25% dos casos. A glândula afetada, ela apresenta-se como um aumento de volume e é dolorida. E a pele sobrejacente, ela pode apresentar-se quente e eritematosa. Como podemos ver nessa imagem, certo? Esse rapaz com essa inflamação. Podem estar presentes febre baixa e trismo. Quando a glândula ela é massageada, geralmente é observada uma drenagem purulenta a partir do ducto também, como temos aqui nessa imagem, podemos ver essa secreção purulenta. A obstrução ductal persistente ou recorrente, mais comumente causada por cialólitos, ela pode levar a cialadenite crônica. Na parotidite crônica, o ducto de Stensen, que é o ducto para o qual todos os outros da parótida convergem, eles podem mostrar um padrão característico da cialografia, conhecido como em forma de linguiça, né, que reflete a combinação de dilatações ductais com o estreitamento ductal decorrente da formação de cicatrizes. A cialadenite crônica, ela também pode ocorrer nas glândulas menores, possivelmente como resultado do bloqueio do fluxo ductal ou do trauma local. Quanto às características histopatológicas, em pacientes com cialadenite aguda, observa-se um acúmulo de neutrófilos dentro do sistema ductal e acinar. A cialadenite crônica ela é caracterizada por uma infiltração difusa ou focal no parênquima glandular por linfócitos e plasmócitos. É comum a atrofia dos ácidos, bem como a dilatação dos ductos. Se houver a presença de fibrose associada, o termo cialadenite crônica esclerosante ele é utilizado. Nessa imagem podemos ver esse caso, certo? A cialadenite necrosante subaguda, ela é caracterizada por um intenso infiltrado inflamatório misto que consiste em neutrófilos, linfócitos, histiócitos e eosinófilos. O tratamento da cialadenite aguda inclui antibiótico terapia apropriada e a reidratação do paciente para estimular o fluxo salivar. A drenagem cirúrgica, ela pode ser necessária se houver formação de abscesso. Embora esse esquema terapêutico ele seja geralmente eficiente, tem sido relatada uma taxa de mortalidade de 20% a 50% em pacientes debilitados, em decorrência da disseminação da infecção e a sepse.
A conduta da cialadenite crônica depende da gravidade da condição e varia de uma terapia conservadora até a intervenção cirúrgica. A conduta inicial, ela geralmente inclui antibióticos, analgésicos, cialógicos e massagem glandular. Casos iniciais, que se desenvolvem secundariamente à obstrução ductal, podem responder à remoção do cialólito ou de outras causas de bloqueio. Entretanto, se houver a cielectasia, né, a cielectasia, desculpa, que é a dilatação cística dos ductos das glândulas salivares, os ductos dilatados, eles podem levar a êxtase das secreções e predispor a glândula à formação futura de cialólito. A cialadenoscopia e a irrigação ductal são novas técnicas que podem ser usadas para dilatar os estreitamentos ductais e para eliminar os cialólitos e os tampões mucosos. As opções terapêuticas de segunda escolha para as parotidites crônicas incluem a ligação do ducto de Stensen, mas este método ele tem uma elevada taxa de insucesso. Se os métodos conservadores eles não forem capazes de controlar a cialadenite crônica, a remoção cirúrgica da glândula afetada, ela poderá, nesses casos, ser necessária. A cialadenite necrosante subaguda é uma condição autolimitante que usualmente se resolve em 2 semanas após o diagnóstico, né, sem que se realize o tratamento. A quelite angular, ela é uma condição inflamatória rara das glândulas salivares menores e a causa ela é incerta, embora diversos fatores etiológicos tenham sido sugeridos, incluindo dano actínico, o tabaco, a sífilis, a má higiene, a hereditariedade. A quelite glandular, ela caracteristicamente ocorre no lábio inferior, embora raros casos tenham sido relatados no lábio superior e palato. Os indivíduos afetados, eles apresentam aumento de volume e eversão do lábio inferior, como resultado da hipertrofia e inflamação das glândulas. As aberturas dos ductos das glândulas salivares menores apresentam-se inflamadas e dilatadas, e a pressão nas glândulas pode levar à produção de secreções mucopurulentas nas aberturas ductais. A condição, ela tem sido frequentemente relatada em homens de meia idade e idosos, embora tenham sido descritos casos em mulheres e crianças. Historicamente, a quelite angular tem sido classificada em 3 tipos, com base na gravidade da doença. Ela é classificada como simples, superficial, supurativa profunda. Os 2 últimos tipos representam estágios progressivos da doença com envolvimento bacteriano. Eles podem ser caracterizados pelo aumento da inflamação, supuração, ulceração e inchaço do lábio. Os achados microscópicos daquele glandular não são específicos e usualmente consistem em cialadenite crônica e dilatação ductal. Concomitantemente, em alguns casos, alterações displásicas podem ser observadas no epitélio da mucosa de revestimento. O tratamento de escolha, para a maioria dos casos de quelite glandular, persistente, né? Associada ao dano actínico, é a vermilionectomia, que consiste na raspagem do lábio, que usualmente produz um resultado cosmético satisfatório. É importante saber que uma porcentagem significante de casos, né, de 18% a 35%, tem sido associada ao desenvolvimento do carcinoma de células escamosas do epitélio de superfície do lábio.
A cialorreia, ou a salivação excessiva, ela traz muita dúvida, né? É uma condição incomum que possui diversas causas e traz consigo muitas dúvidas. A cialorreia menor, ela pode resultar de uma irritação local, como úlceras aftosas ou próteses removíveis mal adaptadas. Pacientes com próteses novas geralmente apresentam produção excessiva de saliva até que se acostumem com a prótese. Além disso, a hipersecreção de saliva esporádica ou indisposição aquosa pode ocorrer como um sistema tampão protetor para neutralizar os ácidos gástricos nos indivíduos com refluxo gastroesofágico. Também pode ocorrer como uma consequência de certos medicamentos, como agentes antipsicóticos, especialmente a clozapina, e agonistas colinérgicos usados no tratamento de demência do tipo Alzheimer e a miastenia grave. O escorrimento salivar, ele pode ser um problema para pacientes com retardo mental, pacientes que foram submetidos à cirurgia de ressecção da mandíbula ou que apresentem diversas desordens neurológicas, né, como uma paralisia cerebral, a doença de Parkinson ou uma esclerose amiotrófica lateral. Nessas situações, o escorrimento salivar, ele não é causado pela superprodução da saliva, mas sim pelo controle neuromuscular eficiente. O excesso de produção de saliva tipicamente produz o escorrimento salivar e o engasgo, que podem causar constrangimentos sociais, né, para esses pacientes. Nas crianças com retardo mental ou paralisia cerebral, o fluxo salivar descontrolado, ele pode levar ao desenvolvimento de úlceras ao redor da boca, queixo e pescoço, que podem se infectar secundariamente. Além disso, a presença constante de manchas nas roupas, nos lençóis, pode representar um problema significante para os pais e para as pessoas que cuidam desses pacientes. Um tipo interessante de hipersalivação de causa desconhecida é denominado cialorreia idiopática paroxística. O indivíduo com essa condição, ele apresenta episódios de salivação que duram de 2 a 5 minutos. Esses episódios, eles são associados a náuseas ou dor epigástrica prodrômica. Alguns casos de cialorreia são transitórios ou discretos, e nesses casos nenhum tratamento é necessário. Para indivíduos com uma salivação aumentada associada à doença do refluxo gastroesofágico, a conduta médica do refluxo ela pode ser benéfica. Para o escorrimento salivar persistente e intenso, a intervenção terapêutica ela é indicada. A fonoaudiologia, ela pode ser usada para melhorar esse controle neuromuscular, mas a cooperação do paciente, ela não deixa de ser necessária. Além disso, medicações anticolinérgicas, elas podem reduzir a produção de saliva, mas podem produzir efeitos adversos indesejáveis. A escopolamina transdérmica, ela tem sido testada com algum sucesso, mas não deve ser usada em crianças com menos de 10 anos de idade, certo? A injeção intraglandular de toxina botulínica, por sua vez, ela tem se mostrado, ultimamente, bastante eficaz na redução das secreções salivares, com uma duração de ação que varia de 6 meses de 6 semanas, né, até 6 meses. A xerostomia, ela refere-se à sensação subjetiva da boca seca. É frequentemente, mas não sempre, associada a uma hipofunção da glândula salivar, certo? Diversos fatores têm papel na causa da xerostomia e estão listados abaixo. São eles: a origem de desenvolvimento, a aplasia de glândula salivar, perda de água de metabólitos,
que é a deficiência de ingestão de líquidos, uma hemorragia, um vômito, diarreia. Pode ser de origem iatrogênica, através de medicações, radioterapia de região da cabeça e pescoço, uma quimioterapia. Pode ser por doenças sistêmicas, devido a uma síndrome de Sjögren, uma diabetes mellitus, diabetes insípido, sarcoidose, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, né, pelo HIV, a infecção pelo vírus da hepatite C, desordens psicogênicas, e também pode ser por fatores locais, né, pela mastigação diminuída, pelo tabagismo, por uma respiração bucal. Com relação às características clínicas, o exame do paciente tipicamente demonstra uma redução da secreção salivar, e a saliva residual se apresenta de forma espumosa ou espessa e formando fios de saliva na boca. A mucosa, ela parece seca e o clínico pode notar que a luva de procedimento adere à superfície da mucosa. Além disso, o dorso da língua geralmente é fissurado e com atrofia das papilas filiformes. O paciente, ele pode queixar-se ainda de dificuldades para mastigar e deglutir, e pode até mesmo relatar que os alimentos, eles aderem à mucosa oral durante a alimentação. Os achados clínicos, entretanto, eles nem sempre correspondem aos sintomas do paciente. Alguns pacientes com queixa de boca seca, eles podem se apresentar com fluxo salivar normal e lubrificação normal da cavidade oral. Contrariamente, alguns pacientes que clinicamente aparentam ter boca seca, eles não apresentam queixas. O grau de produção salivar, ele pode ser avaliado pela medicação do fluxo salivar, tanto em repouso quanto estimulado, e observa-se um aumento na prevalência de candidose oral nos pacientes que estão com a xerostomia, por causa da redução na limpeza e na atividade antimicrobiana, normalmente promovida pela saliva. Além disso, esses pacientes, eles são mais suscetíveis, né, a cáries dentárias, especialmente as cervicais e as de raiz. Este problema, ele tem sido associado mais frequentemente à radioterapia e algumas vezes são chamadas de cáries por radiação, porém, deveriam ser denominadas mais propriamente como cáries associadas à xerostomia. Quanto ao tratamento e prognóstico, para finalizar a nossa web, né? O tratamento da xerostomia é difícil e geralmente não é satisfatório. Estão disponíveis salivas artificiais que podem ajudar o paciente a ter um maior conforto, bem como goles de água ao longo do dia, né? Maneiras mais simples de tentar controlar. Adicionalmente, balas sem açúcar, elas podem ser usadas na tentativa de estimular o fluxo salivar. Se a secura na boca ela é secundária à medicação utilizada pelo paciente, a suspensão do uso ou a modificação da dose em consulta com o médico do paciente podem ser consideradas. Também pode ser tentada uma substituição daquela droga. A pilocarpina sistêmica é um agonista parasimpático mimético que pode ser usado como cialógogo em doses de 5 a 10 miligramas de 3 a 4 vezes ao dia, pode ser um eficaz promotor na secreção salivar. O excesso de sudorese é um efeito colateral, certo? Contudo, menos comumente pode ocorrer problemas maiores e mais sérios, como um aumento de frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. Tanto a pilocarpina como a cevimelina são contraindicadas para pacientes com glaucoma de ângulo agudo, certo? Por causa do elevado potencial de cáries dentárias dos pacientes com xerostomia, são recomendadas também visitas frequentes ao dentista. A aplicação tópica de flúor, tanto no consultório quanto em casa, pode ser usadas para prevenir a cárie dentária, e o uso de enxaguatórios bucais com clorexidina vai minimizar a formação de placa. Bom, finaliza aqui a primeira parte da nossa web.
sobre as patologias das glândulas salivares, e essas foram as referências utilizadas para essa primeira parte, certo? Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Aguardo vocês na próxima web.